Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos aqui no nosso canal para escutar mais uma palavra abençoada da parte de Deus. Está aqui o nosso evangelista, meu querido evangelista Marcos. Amém. Está preparado, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu desejo a paz do Senhor a todos. É minha querida cantora, né? E minha esposa também, para quem não sabe. Amém. Sabe, ele já sabe. Já deu para perceber, né, irmão? Amém. Continue. Vamos falar sobre o que hoje? Eita, vamos falar uma palavra linda, maravilhosa. Vocês querem ver uma palavra muito forte e muito importante para os nossos dias, para nossas vidas. Por isso que eu quero que você já vá deixando o seu like, para que muitas pessoas possam escutar essa palavra, viu? Que vai ser dado todas elas. Compartilhem. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Amém, irmãos queridos? Amém. Nós vamos falar hoje sobre a volta triunfante, ou seja, a vinda triunfante de Jesus. Porque Jesus veio aqui entre nós, vai completar 3 fases que ele veio. Plano de Deus. A primeira fase, para trazer a palavra de Deus para a nossa salvação. O evangelho do arrependimento. A segunda fase, quando ele arrebata aquelas pessoas que o aceitaram, ou seja, a sua igreja. E a terceira fase é a fase depois que terminar a grande tribulação, onde Jesus vai trazer vitória para a humanidade e para Israel. Gostaríamos que Isolda lesse aí em Lucas capítulo 4, versículo 17 até o versículo 21, para nós termos uma ideia, assim como é a fase que Jesus veio aqui na terra. Certo. Então, Lucas 4, 17 a 21 nos diz o seguinte: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Olha, veja bem, se cumpriu a escritura naquilo que estava acontecendo. Nessa passagem aí, ele está lendo o livro do profeta Isaías. Só que o profeta Isaías, além desse versículo aí, ele lê o próximo versículo, que Jesus não leu. Que diz assim, Isaías 61, no versículo 2, ele fala assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ou seja, esta passagem, essa leitura não foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não tinha se cumprido ainda. Se cumpriu sim a primeira fase que ele veio trazer o evangelho da paz, o evangelho que nos traz a salvação. Porém, os judeus não entendiam isso aí. Achavam que o Messias seria aquele homem que vinha cheio de poder, um grande guerreiro, e ia libertar Israel do domínio dos romanos. E nós podemos também, assim dizer, ver isso daí em Zacarias. Zacarias, no capítulo, deixa-me ver aqui, no capítulo 9, no versículo de 9 a 10. Então, também fala a mesma coisa. Ele fala Zacarias fala de uma profecia em que o Messias viria primeiro trazer o evangelho,
o evangelho da salvação e depois viria lá no final, na glória triunfante. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento. Pronto. Sobre um jumentinho, né? Podemos aí, até aí. Então, desculpe interromper. Sobre um jumento. Sobre o jumento. Então, foi a primeira fase que Jesus veio. Não é? Jesus veio humilde e montado no jumento. Você pode perceber que isso aconteceu. É verdade. Né? Agora, a segunda fase, como é que Jesus vai se apresentar? Sobre um jumentinho, filho de jumenta. Sim. De Efraim exterminarei os carros. Então, de Efraim exterminarei os carros. Isso não foi a primeira fase. Não foi a primeira fase. E continuando, irmã. E de Jerusalém os cavalos. E o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. E isso vai acontecer. Isso ainda vai acontecer. Entendeu? Seria essa fase triunfante que Jesus vai vir sobre nós. Tá? Então, a gente pode perceber que os judeus não viram isso. Foi tirado o entendimento dos judeus. Mas se isso acontecesse, se os judeus reconhecessem que Jesus era o Messias, muitas coisas iam ser diferentes. Né? Onde Jerusalém, Israel ia reconhecer que Jesus era o rei. E a crucificação de Jesus. E o plano de Deus para a nossa salvação. Né? Então, nós vemos que Jesus, na primeira fase, ele trouxe algumas coisas. Em primeiro lugar, nos resgatou do domínio do pecado. E isso nós vemos em Hebreus 9, 27 e 28. E também vamos observar que quando nós fomos resgatados do pecado, aconteceu algo diferente em nós, que foi uma vida, viver no Espírito. E o corpo do pecado já não mais existe em nossas vidas. Primeiro vamos ler Hebreus 9, de 27 e o 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Glória a Deus. Então, interessante, né? Jesus foi a primeira fase. Lá em Romanos 6,6, que fala assim, Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Essa foi a obra que Jesus fez na primeira fase. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus. Por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4,25. 4,25. Diz assim. Pode ler? Pode ler. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados, porque todos nós pecamos, não é? E nele estava o pecado de todos aqueles que crêem nele. Fomos justificados diante de Deus. O que nos justifica
é o sangue de Jesus. Mateus 16, 18, nós podemos ver que ali também, na primeira fase, Jesus fundou a sua igreja. Jesus fundou a sua igreja. Em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém. Foi assim que Jesus determinou. Jesus disse que edificará a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. Em Atos capítulo 1 e o versículo 7 a 11, Jesus ascendeu ao céu. Jesus foi, cumprindo assim a primeira etapa que Deus determinou, plano de Deus para a nossa salvação. Atos 1, de 7 a 11. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Tendo ele dito essas coisas, foi-lhe levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, nessa leitura nós percebemos que Jesus subiu aos céus, cumprindo assim a primeira fase que Deus determinou que fosse cumprida através de Jesus para a salvação da humanidade. Também quando ele subiu aos céus, ele derramou sobre nós o Espírito Santo para que pudéssemos falar do amor dele e pregar o evangelho por todo o mundo, segundo o seu mandar. E aí, vocês estão gostando do assunto? Que bênção, né, irmão? Maravilha! Eu estava aqui me deleitando o tempo todo. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu comentário, como é que você está achando disso tudo? Olha, eu quero te dizer que a segunda parte desse assunto, né, evangelista? Pode falar aí. Porque esse estudo é um estudo um pouco longo, né? O vídeo ficaria um pouco longo. E nós resolvemos dividir em 2 partes, mas não percam, porque esse vídeo é muito propício. Que Deus abençoe a todos e que esperamos nos ver em breve, né? Nós vamos fazer a segunda parte até o final. Em nome de Jesus. Nos aguarde, né? Amém. Forte abraço no coração de todos meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém.